Bora lá, fiel, Ronaldo. A verdade é que estão deixando a gente sonhar. Se ninguém conseguiu resolver isso até agora, o Ministério Público entrou de vez na situação, deu esperança pra nação corintiana. Bora pro vídeo. Ex-presidentes afastados, não perdeu o derby, classificado quase na Copa do Brasil, pelo menos metade do caminho. Tem coisa boa e ruim, Ronaldão. É isso. É quase um sacrilégio dizer que foram 2 dias de folga. Aqui não tem folga, não. Quando não é no campo, o agito é nos bastidores. Por exemplo, 3 em 1. 3 ex-presidentes em um mesmo pacote. Para não atrapalhar a investigação no caso dos cartões corporativos e supostas notas fiscais frias, o Ministério Público pediu o afastamento dos conselhos deliberativo e de orientação do clube dessas figuras aí: André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Augusto não está em conselho algum depois do impeachment mês passado. Mesmo assim, por precaução, foi incluído no pedido da promotoria. O pedido foi feito no último dia 21, mas até agora o Tribunal de Justiça de São Paulo não decidiu se vai optar ou não pelo afastamento deles. Em campo / bastidores, a negociação com Memphis Depay vai ganhando volume. A atual diretoria tem um acordo encaminhado com ele para parcelar uma dívida de 11 milhões de reais que deveria ter sido paga em 20 de agosto. O número de parcelas e o prazo para quitação não sabemos. Valor devido por metas alcançadas, presença em mais de 70% das partidas. No próximo dia 15, Memphis terá direito a mais 1 milhão de euros pela segunda parcela das luvas, 6 milhões e meio de reais mais ou menos. Enquanto isso, o holandês, entre aspas, espera. No derby de domingo, ele não acertou nenhum chute ao gol. Perdeu 19 vezes a posse de bola. Errou 35% dos passes que tentou. Mesmo assim, ficou em campo os 90 minutos. É que o cobertor anda curto por esses lados e seguirá encolhido. Sem Mateuzinho por precaução, Dorival Júnior teve, por exemplo, que improvisar na lateral direita. O volante Charles teve que entrar. Nós tivemos alguns improvisos, tivemos que fazer algumas alterações. Nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vou mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. O que Dorival Júnior destacou tem muita importância. Os prometidos reforços esperados por ele não vêm. Pelo menos até dezembro ele vai ter que trabalhar com o que tem em mãos. No sentido figurado, na gíria policial, puxando a capivara do Corinthians, puxando a ficha criminal, os débitos da instituição, os credores não querem negócio, não querem nem ouvir falar de parcelamento dessa dívida, coisa e tal. É o caso, por exemplo, do Santos Laguna, do México. O alvinegro deve ao time mexicano 40 milhões de reais pela contratação do zagueiro Félix Torres, que poderia ser improvisado na lateral direita contra o Palmeiras e nem saiu do banco. O Corinthians queria parcelar 70% desse valor em 4 vezes. Depois falou em 2. E os 30% depois, a perder de vista. Quem sabe? O Santos Laguna bateu o pé e o transfer ban está mantido na FIFA. Tem ainda a dívida de outros 40 milhões de reais com Matias Rojas. Tem mais 23 milhões de reais devidos ao Talleres da Argentina pela vinda de Rodrigo Garro. Se tudo isso também vai virar transfer ban, Dorival ficará com os cabelos ainda mais brancos. Sobre o transfer eu não sei, eu não posso falar nada, aí é com o Fabinho, a diretoria. Mas a respeito de contratações eu já tenho a consciência e o entendimento que não vai acontecer. Então a partir daí o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. É um furacão pelo lado alvinegro. Com a corda no pescoço, surgiu a informação de que o Corinthians teria recusado da Roma da Itália uma proposta de 30 milhões de euros, quase 191 milhões de reais, pelo atacante Yuri Alberto. Seria um alívio e tanto nas finanças e um caos para o treinador, já sofrido com os últimos acontecimentos. No dia 10 tem o jogo da volta contra o Atlético Paranaense em casa, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O alvinegro joga por um empate para seguir, ganhou fora por 1-0. Nesta quarta-feira, Dorival e seus comandados voltam aos treinos depois de 2 dias.
Seria sacrilégio dizer que foram dias de folga com tanta preocupação com esse fervilhante bastidor alvinegro. Eu quero começar pelo Corinthians, já que o Ronaldo tá aqui do lado. E aí, afastamento de ex-presidentes. Agora é sério, é pra valer. O Ministério Público resolveu agir. Isso aí é uma força pro Corinthians, porque tem que tirar as ratazanas de todo lugar ali, tem que tirar. E a verdade é que agora, pra você, torcedor, o sócio... Para buscar uma punição e dirigentes importantes que estiveram por muito tempo, um mesmo grupo político dominando o Corinthians e, ao mesmo tempo, afundando as finanças do Corinthians. É um primeiro passo. E aí você vê como o clube ele acaba não tomando as medidas necessárias, né? Mais recentemente é que a gente brinca aqui que o Conselho acordou e começou a aprovar algumas coisas, mas aí vem o Ministério Público e faz o que o Conselho já deveria ter feito, o que o clube já deveria ter feito. São dirigentes que, notadamente, nos últimos tempos aí, têm se provado cada vez mais como nocivos ao clube. Por mais que o resultado de campo, muitas vezes, no caso do Andrés, né, mascarava muitas coisas, no Duílio nem isso. O Duílio nem conseguiu ganhar um título como gestor e afundou o clube da maneira como afundou. Ele ganhou um título? Ele ganhou o título que mais afundou o Corinthians. O Duílio não ganhou. Com assinaturas. Bom, ele liberou o Carlos Miguel, ele colocou o Mano lá com 2 anos de contrato. Esses foram os títulos. A confissão de dívida. Isso, essas foram os títulos. A confissão de dívida desse. Agora quer colocar o irmão dele, Adriano, lá, você acredita? Ô, turma, agora você tem que pegar o Ministério Público e colocar essa turma na rua. É um primeiro passo, Renata Fã, que siga assim e que se averigue mais, porque tem muito mais coisa aí, muito mais. Boa, Chiquito. Ulisses, quando você vê o Corinthians nessa situação toda, eu olho os resultados de campo e eu acho até que o Corinthians tem feito muitos milagres nos últimos tempos. Segue na Copa do Brasil, empatou um derby com muitos desfalques, tem problemas extra-campo. O Dorival Júnior até, por alguns, muitas vezes criticado, não é? Aqui, quando ele merece, ele toma tá pau mesmo. Tá dando um resultado até acima do esperado. A classificação não é boa no Campeonato Brasileiro, ok. Mas, de resto, o Corinthians vai remando e agora esperando pela justiça. Então, Renata, é uma situação desagradável para qualquer clube de futebol. Você ter o teu gestor administrando tão mal, com tantos erros, isso aí destrói um clube de futebol. O Corinthians viver esse transfer ban é horrível, é péssimo. E o Corinthians tem uma coisa que pesa muito, que é a sua torcida, né? A torcida do Corinthians, ela não desiste. Deu 44 mil, jogos que não tem muita importância, 42 mil. É um torcedor que ele é realmente o nome dele fiel, faz com que o Corinthians seja algo bem diferente. É um jogador, um torcedor tomou o gol contra o Palmeiras, levantou e vibrou, empurrou, incentivou. Não existe crítica durante os 90 minutos. É uma coisa muito diferenciada. O maior patrimônio de qualquer clube é a torcida. E do Corinthians, muito mais, por tudo aquilo que ela representa. Mas o afastamento das pessoas que estão envolvidas em irregularidade... O Sgarbi fez uma proposta, mas também não tem nada assim comprovado, sacramentado. Teoricamente, o Corinthians negou e olha que precisa muito de dinheiro. Não, precisa. A notícia até é surpreendente, né, sobre o Ministério Público, porque são os últimos 3 presidentes do Corinthians. Então você para ver, é impressionante, cara. Os últimos 3 presidentes envolvidos em besteira dentro do Corinthians, cara. É muito grave isso. Mas se essa moda pega, hein? Não, então, exato. Que investigue todos os clubes, irmão. Claro, tem que pegar isso. Porque o futebol não pode ser visto. O futebol não pode ser visto como algo fora da sociedade, no modo geral, de que muitas vezes. Do Yuri, também é impressionante o Corinthians recusar a proposta, né? Porque no momento que está assim, turbulento, precisando de dinheiro e precisa muito, recusar uma proposta mostra que é um jogador muito importante para o clube e que o Corinthians talvez tenha objetivos maiores até mesmo nesse ano. De ganhar uma Copa do Brasil, de ir no Brasileiro tentar, quem sabe, se recuperar, pegar ali uma vaga para pré-Libertadores. Difícil, mas não é impossível. E é um cara que, na minha opinião, tem nível sim para jogar na Europa. Jovem, sabe fazer gol. Me permita, que com o Corinthians tendo só 50%, ele pega só 15 milhões. Desculpa, o Yuri vai muito mais do que isso. Você ir para o mercado para buscar um jogador... Não, acho que não, mas aí é que tá. O custo-benefício do Yuri é melhor ele estando no clube. Falaram do Memphis também, que ele tinha proposta, não sei o quê, Não sei se era pra agitar antes do derby, né? Se o Corinthians... Isso pode ser também do derby. Mas é que esse aí a multa dele é baixa, né? É 6 milhões de euros. Qualquer clube europeu pode pagar isso pelo menos. Proposta. Vamos pensar assim, ó. Se o Corinthians está com transfer ban, correto? Não pode contratar não ninguém. Não pode. Certo? O clube vive de jogador, de qualidade. O Yuri tem muita qualidade, indiscutível. Faz muita falta repor, pro time. É isso. Entendeu? Você vai repor? Não. É muito mais caro. Você não pode contratar? Não. Então por que você vai vender? Você vai enfraquecer mais ainda? De repente, não sei quanto tempo vai durar esse transfer ban, porque o presidente do Corinthians me disse o seguinte, que ele fez uma proposta de 70% do valor
e não daqui a foi pouco vai aceito e perder parcelar pontos. os outros 30. Só que o transfer ban, Então, daqui a pouco ele perde vai pontos. agravando a situação do clube. Primeiro, você não pode contratar jogadores. Posteriormente, você vai perdendo pontos e até sendo rebaixado. Esse é o ponto que me surpreende em relação a não vender, porque o Corinthians está desesperado atrás desses 30 milhões. Mas será que teve essa proposta efetiva? Será que Não, ela o que eu é sei- tão vantajosa? O que eu sei é que o Corinthians nem quis abrir conversas. Que a Roma sinalizou a proposta, 30 milhões de euros, e o Corinthians nem quis conversar. O que eu fico assim, Renato, desculpa, o que eu fiquei sabendo, o Yuri foi trocado por 5 jogadores do Corinthians. Sim. Pro Zenit. Sim. E só tem 50%. Mas é por isso, porque ele valia 25 milhões de euros. Mas E aí esses o clube jogadores, pegou Chico, 5 jogadores no valor de 12 milhões e meio de euros e deu pro Zenit. Mas você acha que Pra 5 ficar- jogadores só valem 12 milhões de euros? Aí, mas é que jogadores você que precisava foram, sim. ficar com um que cara isso, muito Chico. valorizado, como era o Yuri, de 21 Não, anos na Mas época. era uma negócio outra foi coisa ruim, também pro Chico. Ministério Público também O dar uma negócio olhada foi nesse ruim contrato que foi pra você feito ter o aí artilheiro do também. Brasil. Não, eu mas digo sem uma coisa dinheiro. pra dar uma O olhada. Corinthians não gastou R$1 pelo Yuri. Mas, ok, Mas mandou você 5 deu caras Não, como não gastou e não vale nada o jogador que você entrega? Mas, gente, isso você, que eu tô falando. você pegou um jogador de 25 milhões de euros que joga no teu time. Só que o Inter ganhou mais de 150 milhões de reais com o Yuri, quando vendeu há pouco tempo. Então, o Yuri é um cara que a gente sabe que o Inter fez uma proposta para ele voltar, ele escolheu o Corinthians, é um cara importante, principalmente com o Vitor Pereira, né? Jogou muita bola naquele momento e continua sendo um jogador importante. No ano passado, a mesma coisa. Mas, gente, é assim, você não vai encontrar um Yuri Alberto. Esquece. Não vai encontrar. Você pode vender, ganhar o dinheiro, vai ficar sem um jogador com essa característica. Isso é um fato. Hoje eu teria feito o mesmo negócio. Eu teria dado os jogadores que eu dei pra ter o Pra Yuri ter Alberto 50 aqui. milhões. Pra ter o Yuri Alberto aqui. A questão, tipo assim, tem que valer mais os jogadores. É isso, De o Corinthians repente, sabe você vender. diminuir essa percentual. Aí, contexto de clube, Edu. O Palmeiras Então, faria um negócio é muito isso que eu tô melhor. falando. Isso é óbvio, né? Pô, Mas, fica com Edu, 70%. Mas os jogadores eram promessas. E esses jogadores que foram estão aonde? Mas esse então, talvez... promessa Não, é o São Pedro, jovens. o goleiro Ivan, o Mantuan. Mantuan. Tô esquecendo de um aqui. Eram Talvez, vários. talvez Bem, agora esse seja esse o grande Pedrinho também, problema né, do o- Corinthians, Não, né? Dar Pedrinho não, valor no Pedrinho de foi não, fora foi e não. não dar valor nas suas peças, né? O Corinthians, nós estamos falando aqui de 3 gestões que trouxeram um problema para o Corinthians. A questão é a seguinte, estamos falando de afastamento. Ok, você entra no Corinthians, você faz coisa errada e é afastado. E cadê? Devolve o que você pegou? Não, acho que a gente vai E chegar. aí eu acho que tem que ser o próximo passo. Porque, Aliás- então, exatamente, porque no Corinthians está isso. O Augusto você já vai entra, ter que devolver você 40 faz milhões. e depois você é afastado. Aliás, desculpa, Zezinho. O Pedrinho, que foi na negociação pelo Yuri Alberto, o Corinthians ficou com 30%. Descobriram essa semana que os 30% já foram olha aí. na gestão do Augusto Melo. Só que ele esqueceu de avisar. Então, os 30% eles já foram para pagar dívida com o empresário. Então, assim, E o Ministério essas coisas Público, acontecem Chico, no o Ministério já Corinthians. falou que ele vai ter que devolver 40 milhões pro clube. É. Tem essa também, Augusto. Agora, a gente falou, o Corinthians, claro, ele vive essa assombração do transfer ban, porque tem um e pode ter mais 2. São 100 milhões. Então, aí a coisa fica inviável. E a FIFA, ela não fecha o olho para esses devedores. Ela é muito rigorosa nesse sentido, porque ela precisa manter uma espécie de igualdade, um equilíbrio nesse sistema. Não dá para um dever muito e o outro pagar sempre em dia. Então, é um problema que pode ser ainda agravado. Everton, mas em campo o Corinthians ainda vai se safando, vai conquistando algumas coisas, vai pelo menos driblando um pouco essa situação tão ruim no extracampo. Que aí o extracampo do Corinthians, Renato, é a alegria de todo mundo que não torce para o Corinthians, né? E a gente vive isso há muitos anos, né? A alegria dos rivais aí de São Paulo, a alegria de todo mundo que está aí pelo Brasil e pelo mundo e que não torce para o Corinthians, né? Porque é impressionante. E acho muito pouco provável que a coisa... que haja uma mobilização, Renato, em que o Corinthians entre num processo de paz. Por quê? Porque você tem um conselho inoperante e dividido. Um conselho fiscal que não fiscaliza, um conselho deliberativo que é inoperante e todo dividido. Essas guerras políticas dentro do clube passam muito por causa dessa divisão do conselho, né? A dívida do clube. E aí, eu já disse aqui e repito, o dia que moralizar e organizar, como eu acho que o Corinthians é o maior fenômeno midiático do continente, acho mesmo, aliás, acho, não tenho certeza, se moralizar isso aí e organizar, aí lascou para quem não torce para o Corinthians, sabe? Então, enquanto continuar essa briga, essa confusão, essa dificuldade, essa divisão de conselho, esses grupos políticos que se engalfinham dentro do clube o tempo inteiro, é ótimo para quem está de fora.
né? E aí, eu tenho certeza que, por exemplo, nessa situação do Yuri Alberto aí, só pegando uma carona no assunto, eu tenho certeza que tem alguém dentro do clube que era favorável à saída. Ah, mas você vai enfraquecer o seu time, você vai enfraquecer o seu time, mas você vai fortalecer aquilo que você precisa, né? Que é o cofre cheio. Então, assim, eu sinceramente não sei onde isso pode chegar, Renata, e a sorte do Corinthians é que, pelo menos em Copa, né, na Copa do Brasil, o Corinthians está vivo. Porque no Brasileiro vai ser isso aí que a gente está vendo, meio de tabela, se muito uma vaga para a Libertadores e nada mais que isso. E na Copa ainda está vivo. Porque se daqui a pouco sai da Copa do Brasil e no Brasileiro para meio de tabela, e não vendendo e não arrecadando, por exemplo, com a venda espetacular que foi oferecida aí pelo Yuri Alberto, aí daqui a pouco começa a confusão de novo e as brigas são intermináveis. É um negócio impressionante, mas bom para quem não torce para o Corinthians. E estamos muito à vontade. Capelanes, você que é muito bem informado sobre os bastidores corintianos. Legal, por um lado, que o Ministério Público tenha pedido esse afastamento de 3 gestores e que se comprove tudo isso. Mas até lá, muita coisa ruim pode acontecer ainda. É uma pena. Eu concordo 1000% contigo, Rê. E vou falar uma coisa, olha só que fase que a gente chega, né? O Ministério Público tem tanta coisa mais importante para resolver em termos de população, em termos de convívio social, em termos de pegar ilegalidade de gente que infelizmente atrapalha a vida das pessoas. E não, tem que ficar inserida no futebol porque essa cambada de incompetente desses conselheiros, tudo conivente. Um bando de vaquinha de presépio com o rabinho entre as pernas que não teve corrones de pegar e falar assim, isso aqui tá errado, assim, assado. O Conselho Fiscal, isso aqui assim, assado, tá errado. E já deveriam ter expulsado o pior presidente da história do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que é uma vergonha, hein? Adora apontar o dedo na cara de todo mundo, emitir comunicado oficial, porque ele não tem coragem de aparecer e debater ao vivo. Deveria aparecer para debater, porque ficar emitindo comunicado oficial, apontando isso, falando aquilo, falando que ele não tem culpa de nada, que é um mundo contra o Duílio, é uma vergonha. Eu não faço questão nenhuma de ler comunicado oficial dessa gentalha aí, porque o mundo é o problema, eles têm a razão. Então, pelo menos que bom, deveríamos ter inclusive mais ministérios públicos para que a gente pudesse averiguar um monte de ilegalidade, um monte de coisa equivocada que não só tem no convívio social, mas no futebol também. Meu ponto de vista aqui, Rê, concordando com o que vocês falaram aí na questão administrativa, para quem não torce pro Corinthians, que bom. Ficamos tristes com uma notícia dessa, transferban, não pode contratar. Mas olha só, nada contra Osmar Stabile. Há um mês estive com ele, conversamos mais de 1h30, gente boa demais, me parece sujeito bem intencionado, mas vem cá, velho, é o mesmo modus operandi, quer dizer, tem que ter responsabilidade, equilibrar a parte financeira, mas ao mesmo tempo estamos com o transferban na porta aí, mas estamos no mercado tentando contratar jogadores. Por favor, pessoal, é isso que fez com que o Corinthians se arruinasse ao longo das últimas décadas. Tem que chegar alguém para fechar o registro, tampar a torneira e começar do zero um trabalho. E me parece que o Osmar Stabile ainda não teve essa personalidade e o entendimento de falar, cara, a gente não vai contratar, a gente não tem dinheiro, tem um transferban na porta. E se equilibrar o transferban do Félix Torres, tem mais um do Garro. E pode ter mais um lá na frente também. Então o meu ponto de vista é, precisa chegar ou uma SAF ou um mecenas. Só assim o Corinthians vai ter uma vida equilibrada e saudável, Renata. Que coisa, é por aí mesmo, Capela. Falou e disse, hein? Fiel, essa é a verdade, assim, quando a gente vê o Ministério Público entrando, pra vocês terem uma ideia, tá, é bem básico, assim, a forma de explicar, os conselheiros, todo mundo que fala que luta pelo Corinthians, todo mundo que fala que briga, que é Corinthians, que fala que não é política, é só Corinthians, tá lá por amor ao Corinthians até hoje, tá, 10, 15 anos, os 3 últimos mandatos aí, porque o Ministério Público afastou os 3 últimos presidentes, tá, então, essas pessoas que estão lá no clube, os conselheiros, todo mundo, não conseguiram afastar nenhum vice-presidente, nenhum presidente anterior do Corinthians. O Ministério Público faz 30 dias, acho que nem isso, que entrou na situação, né, alguém ligou, é assim, ó, alguém liga pro Ministério Público e fala, ó, estão roubando o Corinthians aqui. Aí o Ministério Público fala assim pra você, você tem prova? Tenho prova, estão roubando, então me dá a prova. Aí deram a fatura do cartão de crédito lá. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? E eles falaram, tem coisa errada. Aí o Ministério Público entrou, investigou um pouquinho, nem 30 dias, com o mínimo de investigação que eles tiveram, eles chegaram à conclusão que precisavam afastar os 3 últimos presidentes eleitos pelo Corinthians.
Duílio Monteiro Alves, André Sanches, né, fora da ordem, né? André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Os 3 foram afastados, eles não podem pisar mais no Parque São Jorge. Isso por quê? Para eles não ocultarem prova, para não fazer mais maracutaia, para não fazer mais política, para não roubar mais. Afastou os caras. O Ministério Público, com 30 dias, teve mais competência do que todos os conselheiros do Corinthians. Você entende o buraco que o Corinthians tá? Você entende por que não vai? Por que tá nessa situação de transfer ban? Você entende que a culpa não é do Dorival? Você entende que a culpa, cara, não é o contrato do Memphis, embora todo mundo fica colocando isso como uma cortina de fumaça pro real problema. Eu acho que ele ganha muito, sim, tem entregado pouco, mas não é o real problema, pessoal. É muito mais embaixo. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia. O que você acha disso tudo? Você acha que agora realmente o Corinthians ganha o fôlego pra respirar, pra conseguir lutar com isso? Você acha que vai dar alguma coisa ou vai terminar em pizza? Bora trocar uma ideia, deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu te atualizo sobre o Corinthians aqui todos os dias. Grande prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vai, Corinthians!